Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras que também estão sendo cobrados no concurso de vocês. Também já estão prontos alguns cursos, tá? Com videoaula, mais o PDF utilizado nas aulas, que são organizados em módulos na plataforma da Hotmart para alguns cargos específicos, como para inspetor de alunos, com a parte de conhecimentos específicos, e também com os conteúdos comuns para alguns cargos, como para professor 1, professor 2, também para secretário escolar e psicopedagogo. Os links estão na descrição desse vídeo. E também você pode entrar em contato através do meu Instagram, que é o @ensinoemação. Lá também você vai encontrar esses links na bio, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba. Vamos falar agora da situação em que o servidor está em mandato eletivo. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, esse servidor, um servidor de Mangaratiba, vamos supor, ele é um professor do cargo de carreira do magistério de Mangaratiba. E ele assumiu um mandato eletivo estadual. Ele foi eleito a deputado estadual. E aí, nesse caso, ele fica afastado do seu cargo de professor enquanto ele estiver nesse mandato. Investido no mandato de prefeito ou vice, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Agora, se esse professor ele se elegeu a prefeito, chefe do Poder Executivo ou vice-prefeito, aí nesse caso ele será afastado também do seu cargo de professor, porém ele pode optar entre qual a remuneração ele deseja, e aí sempre ele vai optar pela maior remuneração. Investido no mandato de vereador ou juiz de paz, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicado a norma do inciso anterior. Então vamos supor que esse mesmo professor, servidor de Mangaratiba, ele foi investido no mandato de vereador, e aí ele foi eleito a vereador ou juiz de paz. Se ele tiver como conciliar o fato dele ser professor e também ser vereador, tiver compatibilidade de horário, aí ele vai receber as duas remunerações, não vai ter nenhum prejuízo. Não havendo essa possibilidade, aí nesse caso vai aplicar o que está na norma, no inciso anterior, ou seja, aí nesse caso ele vai ter que optar pela remuneração, ele ficará afastado e terá que afastado do cargo, emprego ou função, de professor, e terá que optar pela remuneração. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então ele foi afastado, para mandato eletivo. Esse tempo que ele ficou à frente de um mandato eletivo, investido no mandato eletivo, será computado para todos os efeitos, para fins de aposentadoria, como tempo de serviço, para contabilizar ali no tempo de serviço para ele poder ter ali a porcentagem que aumenta, vai aumentando, o valor da remuneração ao longo do tempo e tudo mais. Tudo isso será computado, exceto para a promoção por merecimento, tá? Então, questão de promoção envolvendo merecimento, aí esse tempo que ele ficou afastado, cumprindo ali um mandato eletivo, não será contabilizado. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Então, se tratando de questões envolvendo a previdência, questões previdenciárias, o tempo que ele está afastado cumprindo o mandato é como se ele estivesse em exercício, é como se ele estivesse trabalhando, para todos os efeitos. E vamos falar aqui de aposentadoria. Gente, tivemos mudanças, tivemos a reforma da Previdência, e isso mudou bastante coisa. Tivemos em relação à questão da idade mínima, temos a questão do tempo de contribuição que já tinha. Temos agora uma pontuação, tem que atingir uma pontuação mínima, tanto para homem quanto para mulheres. E temos novas regras para 2024, tá? Incluindo a aposentadoria para trabalhadores rurais, temos uma aposentadoria especial e tudo mais. Gente, mas como é que isso se apresenta na prova de vocês? Se tratando de lei orgânica, como se apresenta é como está aqui na letra da lei, dessa forma como se encontra
no corpo da lei que vocês estão estudando. Então, se porventura isso cair na prova de vocês, vai ser dessa forma aqui, tá? Então, vamos ver como é que o servidor será aposentado segundo a Lei Orgânica de Mangaratiba. Ele será aposentado por invalidez permanente, e aí será com os proventos integrais, ele vai receber 100%, todos os proventos em relação a isso. Lembrando que provento é uma terminologia que nós utilizamos para se referir aos vencimentos recebidos pelos inativos, pelos aposentados. Então, se tratando de validez permanente, esse servidor ele vai receber os seus proventos, os seus vencimentos integrais, 100%, quando for decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. E, se tratando de outros casos que não esses que eu citei, aí será proporcional. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, ele fez 70 anos, ele será compulsoriamente aposentado. Ou seja, já não é de acordo com a vontade dele. Ele será convidado a se aposentar, vamos colocar assim, né? Ele terá que se aposentar, tá? Não tem a ver com a vontade dele. E aí, ele vai receber proporcionalmente ao tempo que ele trabalhou. Voluntariamente, aí, ele que decide, né? E aí, será aos 35 anos de serviço se homem e aos 30 se mulher, com proventos integrais. Então, se o servidor completou 35 anos de serviço, ele voluntariamente pode se aposentar, ele vai receber os seus proventos integrais, 100%. Se a mulher completou 30 anos de serviço, ela receberá os seus proventos integrais. Já voluntariamente, aos 30 anos de efetivo exercício, em função de magistério, se professor, assim considerado especialista em educação, e 25 se professora nas mesmas condições, com proventos integrais, tá? Então, se tratando de professor e professora, nós temos uma diferença aqui em relação ao tempo de aposentadoria. Você tem aqui, sendo professor, ele vai se aposentar aos 30 anos de efetivo exercício, se ele desejar, né, porque é voluntário. E sendo professora, ela poderá se aposentar aos 25, nesses dois casos, com proventos integrais. Temos também aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Aí é de forma genérica, não estamos mais falando de professor e professora aqui, são outros cargos. Aí nesse caso, se tratando de homem, servidor, completou 30 anos de serviço, ele pode se aposentar, vai receber proporcionalmente. Se tratando de servidora, aí ela completou 25 anos de serviço, ela pode se aposentar e vai receber proporcionalmente. Já aos 65 anos se homem e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo de serviço. Aqui falando, né, a questão da idade. Então, o homem o servidor completou 65 anos de idade, ele pode se aposentar, se ele assim desejar. E a mulher completou 60 anos, ela pode se aposentar e ambos receberão os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Vamos falar agora dos poderes, da organização dos poderes, precisamente o poder legislativo. O poder legislativo, ele é exercido pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal é composta pelos vereadores. Vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo com mandato de 4 anos. O que é um sistema proporcional? Quando você vota para um vereador, você está votando para aquele vereador que você gostaria que assumisse ali uma cadeira na Câmara, beleza? Porém, quando você vota naquele vereador, você está votando também para aquele partido daquele vereador, entende? Por quê? Porque quanto mais votos aquele partido receber, mais cadeiras esse partido vai ter assumido, vai ter preenchido na Câmara Municipal. Então pode acontecer de um vereador de um partido receber muitos votos e ele puxar outros vereadores que receberam menos votos com ele para poder preencher essas cadeiras lá na Câmara Municipal. Então pode acontecer de um vereador ser pouco votado, mas ele está dentro de um partido que recebeu muito voto. E ele acaba, por rebarba, pegando ali uma cadeira na Câmara. Isso é um sistema proporcional, tá? Diferente do sistema majoritário. No sistema majoritário, você vota diretamente no candidato que você deseja. Você votou ali, você vota no prefeito, no candidato a prefeito que você quer que assuma. No sistema proporcional, não. Você está votando, de certa forma, para o partido, tá? Porque está contabilizando o voto para o partido. Por mais que você esteja ali direcionando para um candidato, aquele voto ali, ele pesa muito a nível de partido, porque foi o que eu falei. Se o partido recebe muitos votos, ele consegue colocar mais vereadores para preencher a Câmara, beleza? Bom, então cada legislatura terá duração de 4 anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Então o mandato dos vereadores são de 4 anos
E cada legislatura tem uma duração de 4 anos e cada ano é uma sessão legislativa. Então, nesses 4 anos, teremos 4 sessões legislativas. Vamos falar das condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador? Isso cai bastante, tá? A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, está exercendo seus direitos políticos. Ter o alistamento eleitoral, o que é isso, né? Você ter se alistado para poder ser um eleitor, atuar como eleitor, né? Conseguir votar, exercer o seu pleno direito ao voto. E também, se você quiser se candidatar a um cargo, a um mandato eletivo, né? Ser candidato. Então, um alistamento eleitoral é isso, é você se cadastrar como um cidadão para votar e também para ser votado com seus direitos políticos. Você estaria exercendo seus direitos políticos, como a gente falou anteriormente. O domicílio eleitoral na circunscrição que você está se candidatando, né? O domicílio eleitoral seria você estar votando no local que você está se candidatando. A filiação partidária, você está vinculado a um partido. A idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Bom, e falando ainda do Poder Legislativo, a Câmara irá se reunir anual e ordinariamente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Essa reunião ordinária é uma reunião normal, que está prevista no regimento interno da Câmara, já está prevista, já está planejada. É ordinariamente, não é extraordinária não, é ordinariamente. Acontecerá de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Mas a Câmara poderá se reunir em sessões extraordinárias e sessões solenes. Isso pode acontecer, beleza? Bom, a sessão extraordinária é uma sessão que pode acontecer por uma convocação do prefeito, quando ele julgar necessário, pelo presidente da Câmara, para compromisso e posse do prefeito e do vice, pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da própria Câmara, em caso de urgência ou interesse público relevante, e pela comissão representativa da Câmara, conforme previsto no artigo 50, inciso 5º desta lei orgânica, que seria também convocar extraordinariamente em caso de urgência e também em caso de interesse público relevante. Então, essa convocação extraordinária, ela acontece por essas figuras, pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, pela comissão representativa da Câmara. O prefeito, quando ele julgar necessário, não precisa de uma razão relevante para isso. O presidente da Câmara, não. Seria por motivos específicos, para poder conferir a posse do prefeito e do vice, para poder tratar de algum motivo relevante, interesse público. A comissão representativa da Câmara também para tratar de questões de relevância. Então, acontece porque teve uma razão para você convocar os vereadores para aquela sessão, que é uma sessão que ela não estava ali prevista de forma ordinária, tá? Então ela é extraordinária. E por essa razão, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual ela foi convocada, tá? Então, já que você convocou de forma extraordinária, vamos apenas discutir o motivo, né, que fez com que nós estivéssemos aqui, nos reuníssemos, tá? E não mais do que isso. E vai dizer também que as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário. Então, as deliberações, as discussões da Câmara, elas serão tomadas por maioria, metade mais um, daqueles presentes na Câmara, maioria de seus membros, salvo disposição em contrário. Bom, a sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação do projeto de lei orçamentária. Tá, então a sessão legislativa ordinária, que é aquela que já estava prevista, né, tem aquela data certa, ela não será interrompida, ela não finalizará enquanto não for deliberado, enquanto não for discutido e decidido sobre o projeto de lei orçamentária. Bom, poderão ser realizadas sessões solenes fora do recinto da Câmara. As sessões solenes, como o próprio nome está falando, são sessões para solenidade, para homenagens, para tomar posse. Como são solenidades, faz muito sentido que ela não aconteça necessariamente na Câmara. Às vezes precisa de um espaço maior, né, de um salão de festa, alguma coisa maior para poder, auditório e tudo mais, para as solenidades. Então pode acontecer fora do recinto da Câmara. Mas no geral, as sessões da Câmara deverão acontecer em recinto destinado ao seu funcionamento, no local já previamente estabelecido em cada distrito. Bom, as sessões elas serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores, adotado em razão de motivo relevante. Então a regra é, as sessões serão públicas, tá? Não estão sessões, são vereadores, estão discutindo sobre questões dos eleitores, dos contribuintes, dos cidadãos. Então a sessão tem que ser pública, tem que ter transparência, tá? Tá discutindo questões que envolvem ali a população, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos membros da Câmara.
por motivo relevante que justifique esse sigilo. As sessões somente serão abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Tem que ter pelo menos 1/3, esse quórum de 1/3, para poder iniciar uma sessão. Vamos falar agora das atribuições da Câmara com sanção do prefeito, ou seja, com aprovação do prefeito. Quais são essas atribuições? Tratar sobre tributos municipais, arrecadação e dispêndio de suas rendas. Então, cabe à Câmara tratar sobre essas matérias envolvendo tributo, renda, arrecadação de impostos, taxas que envolvam suas rendas. Isenção e anistia em matéria tributária, da mesma forma que trata sobre a questão do tributo, taxas, impostos, como arrecadar, também pode isentar e fazer com que por exemplo, uma empresa sem fins lucrativos, que trate de questões assistencialistas, ela seja isenta em relação a alguma matéria tributária. Então, isso é uma matéria que cabe à Câmara com sanção do prefeito. Também orçamento anual, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, autorização para abertura de créditos suplementares especiais. Se for necessário, buscar ali créditos suplementares especiais para alguma questão, uma obra, finalizar uma obra, ou para alguma questão educacional, assistencialista, enfim, que seja de relevância, cabe à Câmara, com sanção do prefeito, essa questão de buscar esse crédito, verificar o orçamento, verificar se está de acordo com os planos, programas, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, enfim. Também planos e programas municipais de desenvolvimento em conformidade com planos e programas estaduais. Também é matéria da Câmara tratar sobre planos e programas municipais de desenvolvimento. Tá? E aí, esses planos de desenvolvimento têm que estar de acordo com os planos do Estado, em que aquele município, no caso aqui, Mangaratiba, está inserido, que é o Estado do Rio de Janeiro. Esse plano de desenvolvimento municipal é uma forma de você conseguir solucionar questões enfrentadas ali pelo município, resolver questões de ordenamento do território, questões de urbanização. Então, isso é também uma matéria que a Câmara vai tratar com sanção do prefeito. Também operações de crédito, auxílios, subvenções e serviços públicos, tá? Em questões envolvendo crédito, auxílios. Para quem não sabe, subvenções é uma forma de você transferir recurso financeiro público, você transfere para uma instituição, pode ser pública ou pode ser privada, para alguma finalidade que tenha ali uma relevância, né? Você concede essa ajuda, essa transferência, para que ela consiga atender uma finalidade normalmente sem fins lucrativos, auxilia uma instituição sem fins lucrativos, tá? Uma subvenção social, econômica, enfim. Também alienação de bens públicos, né? A alienação tem a ver com transferência de bens públicos, isso também quem trata sobre essa matéria é a Câmara Municipal com sanção do prefeito. Organização administrativa municipal, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como a fixação e reajuste dos respectivos vencimentos e remunerações. Então, questões envolvendo a organização administrativa do município, criar um cargo, transformar um cargo em outro, extinguir um cargo desnecessário ou emprego público, ajustar o vencimento, a remuneração, isso é uma competência, tratar sobre essa matéria é uma competência da Câmara com sanção do prefeito. Também a criação e estruturação de secretarias municipais e demais órgãos de administração pública, bem assim a definição das respectivas atribuições. Então, também é uma competência, uma matéria que a Câmara trata, que é essa questão de criar secretarias para poder tratar ali de assuntos específicos. Secretarias e órgãos de administração pública, para ter atribuições específicas. Também a aprovação do plano diretor, que é o instrumento de ordenamento do solo urbano. Quem aprova, né, quem trata sobre essa aprovação é a Câmara, com sanção do prefeito. Também autorizar a mudança de denominação de próprios vias e logradouros públicos, né, mudança de nomes de vias, né, ruas, por exemplo. Quem trata disso é a Câmara, com sanção do prefeito. Normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Questões envolvendo também o solo, né, a questão do loteamento, de como é que esse solo vai ser organizado, estruturado, como é que ele vai ser, as zonas, como ele vai ser dividido. Tudo isso quem trata, essas normas urbanísticas, é a Câmara com sanção do prefeito. Agora vamos estudar sobre a competência exclusiva da Câmara Municipal. A competência exclusiva, ela é exclusiva quando ela é não delegável, a Câmara não pode delegar, diferente da competência privativa, que ela também é designada, né, a um ente federativo, né, no caso aqui nós temos a Câmara à frente disso,
porém é delegável. A exclusiva não, ela é designada aqui à Câmara e não é delegável. Então é de competência exclusiva da Câmara o quê? Eleger os membros da sua mesa diretora, né? A mesa diretora que faz parte da Câmara, quem vai eleger os seus membros será a própria Câmara. Elaborar o regimento interno, que é aquele documento que dita as normas, regras da Câmara, organiza a Câmara. Também organizar os serviços administrativos internos, bem como criar, prover, transformar e extinguir os cargos respectivos e fixar e alterar sua remuneração. Tá? Então é uma competência também exclusiva da Câmara, organizar esses serviços que sejam internos, que sejam da própria Câmara, né? Assim como também criar, alterar, fixar a remuneração, criar cargos, extinguir cargos relacionados, né, ali ao funcionamento da Câmara. Também conceder a licença ao prefeito, ao vice e aos vereadores. Então, concede licença ao prefeito, ao vice e também aos vereadores, tá? Competência exclusiva da Câmara. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município quando a ausência exceder a 15 dias. Importante isso, tá? Isso costuma cair em prova. Então, o prefeito ele pode se ausentar do município em questão aqui de Mangaratiba, ele pode, não pode passar de 15 dias. Se passar de 15 dias, ele vai ter que pedir autorização para a Câmara, tá? E aí a Câmara vai conceder ou não essa autorização, tá? Ela vai autorizar ou não o prefeito a se ausentar quando a ausência exceder a 15 dias. Exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, com o auxílio do Conselho Estadual de Contas do município. Tá? A questão contábil, financeira, a questão orçamentária, envolvendo dinheiro, envolvendo finanças, envolvendo a questão da renda, a questão orçamentária, tributos, taxas. Quem vai cuidar dessa questão contábil, financeira do município é a Câmara e vai contar com o auxílio, né, do Conselho Estadual de Contas do município. Também tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Conselho de Contas no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, e vai observar alguns preceitos. Então, também uma competência exclusiva da Câmara, tomar e julgar as contas do prefeito. Ela vai analisar as contas do prefeito. O prefeito, ele tem que prestar contas à Câmara, que é uma forma dele prestar contas à população. Tá? E aí, essas contas elas serão julgadas. E aí o Conselho de Contas fará um parecer deliberando sobre a questão das contas do prefeito e compete à Câmara, exclusivamente, analisar esse parecer, deliberar sobre esse parecer no prazo máximo de 60 dias. Esse parecer do Conselho de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, tá? Então, se a Câmara decidir que esse parecer não faz sentido, que tem ali inconsistências, ele só deixará de prevalecer se tiver ali o aceite de 2/3, a votação de 2/3 dos membros da Câmara. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Conselho de Contas. Se a Câmara não se manifestar durante o prazo, então vai prevalecer o que está no parecer. Não vai passar pelo crivo da Câmara, já que ela se eximiu ali. Bom, passado o prazo, as contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer contribuinte do município, para que as pessoas elas tenham ali ciência, consigam apreciar e até mesmo questionar a legitimidade, né, dessas contas. Rejeitadas as contas, serão estas, por decisão do plenário, remetidas ao Ministério Público para fins de direito, para que o Ministério Público tome as devidas providências. Bom, também é uma competência exclusiva da Câmara decretar a perda do mandato do prefeito, do vice e dos vereadores, dos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável. Tá? Então, também é uma competência exclusiva, né, da Câmara decretar a perda de mandato do chefe do Executivo, do prefeito, do vice, assim como de outros, dos próprios vereadores, tá? Então, quem faz isso, quem decreta a perda de mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores é a Câmara Municipal. Também autorizar a realização de empréstimos ou de créditos internos ou externos de qualquer natureza de interesse do município. Também proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial quando não apresentadas à Câmara dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, como eu já tinha falado, né, o prefeito ele tem que apresentar as contas para a Câmara poder apreciar, né? Então, se ele não fizer isso, aí a Câmara vai ter que proceder à tomada de contas do prefeito. Ela vai chegar e vai falar, então, senhor prefeito, cadê as contas? Ela vai fazer uma comissão especial para poder fazer com que ele apresente as contas, que é um dever dele, tá? Ele tem que apresentar, tem que prestar contas à sociedade, tá? Então, ele tem que fazer isso dentro de 60 dias. Se ele não fizer, quem vai proceder à tomada de contas dele será uma comissão especial formada pela Câmara. Também uma competência exclusiva da Câmara, através do plenário, ratificar convênio, parcerias público-privadas, criação de consórcio,
acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado, outros municípios ou qualquer pessoa jurídica de direito público interno, de direito privado, instituições estrangeiras ou multinacionais, quando se tratar de matéria relacionada a obras, serviços públicos, assistencial, educacional, cultural ou técnica. Então, também uma competência exclusiva da Câmara é ratificar, ou seja, vai concordar. Concordar com o quê? Afirmar o quê? Afirmar um convênio, uma parceria, para criar um consórcio, um acordo, para celebrar, né, uma parceria do município com um outro ente federativo, ou com outros, né, com a União, ou com outro município, por exemplo, ou com uma pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado, ou instituições estrangeiras, multinacionais, para poder tratar sobre questões envolvendo ali obras, serviços, que envolvam o município. Bom, também compete exclusivamente à Câmara estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. Também convocar o prefeito e os secretários municipais para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento, importando a ausência sem justificação adequada e infração política administrativa punível na forma da legislação federal. Tá? E também uma competência da Câmara, exclusivamente, né, convocar o prefeito e os secretários para que eles prestem esclarecimentos sobre alguma situação. E aí vai ali dizer o horário, a hora, para que eles se apresentem. E se eles não se apresentarem, isso sem uma justificativa, isso pode configurar infração político-administrativa. Também encaminhar pedidos escritos de informação e documentos ao prefeito e aos secretários municipais, importando infração político-administrativa, a recusa ou não atendimento no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, bem como a prestação de informações falsas. Então, é uma competência exclusiva da Câmara encaminhar pedidos por escrito, né, para o prefeito e secretários, para que eles informem, esclareçam alguma situação, e aí eles têm que prestar essas informações dentro desse prazo. Um não atendimento nesse prazo de 15 dias, que você pode prorrogar por mais 15 dias, ou prestar uma informação falsa, pode gerar infração política administrativa. Importa em infração política administrativa. Também uma competência exclusiva da Câmara ouvir secretários municipais ou autoridades equivalentes, quando por sua iniciativa e mediante entendimentos prévios com a mesa, comparecerem à Câmara para expor assuntos de relevância da secretaria ou do órgão da administração de que forem titulares. Então, também uma competência exclusiva da Câmara ouvir os secretários, o que eles têm a dizer, o que os secretários têm a dizer, o que as autoridades têm a dizer quando elas comparecerem à mesa para poder prestar alguma informação, expor algum assunto de relevância sobre aquelas secretarias que eles são titulares, né, que eles estão à frente. Também deliberar sobre adiamentos e a suspensão de suas reuniões. Também criar a comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Importante isso, tá? Que é a CPI, que é uma comissão investigativa, né, que vai ali ter poderes de investigação própria, poder investigar alguma situação que está acontecendo por um fato determinado, um prazo certo, e para requerer uma CPI tem que ter 1/3 dos seus membros solicitando. Então, a criação da CPI, ela é uma competência exclusiva da Câmara. Também conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele se tenha destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Então, compete, né, exclusivamente à Câmara conceder o título de cidadão honorário, ou seja, conferir uma homenagem a um cidadão que prestou algum serviço de grande importância, de grande relevância ao município, tá? Então, essa pessoa, ela é homenageada pelos serviços prestados, ela recebe esse título. Para isso, tem que ter uma proposta que ela tem que ser votada, tem que ser aceita por 2/3 dos membros da Câmara. Também é uma competência exclusiva da Câmara solicitar a intervenção do Estado no município, tá? No caso aqui do Estado do Rio, no município de Mangaratiba, tá? Então, essa intervenção para acontecer, quem compete a quem decidir isso, solicitar isso, essa intervenção compete, né, à Câmara Municipal. Também compete exclusivamente à Câmara julgar o prefeito, o vice e os vereadores, nos casos previstos em lei federal, tá? Quem julga prefeito, vice e vereadores é a Câmara exclusivamente. Fiscaliza e controla os atos do Poder Executivo, incluídos o da administração indireta, tá? Controla, então, os atos do Poder Executivo. Quem faz parte do Poder Executivo, né, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários que auxiliam, né, o prefeito, incluído a administração direta, que são aquelas entidades, né, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. E também convocar audiência pública para poder ouvir a população diante de algum fato, para poder discutir alguma situação que seja de relevância para a população. Também a competência da Câmara fixar,
A remuneração dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, sobre a qual incidir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então, quem fixa a remuneração dos vereadores em cada legislatura para a próxima legislatura, já pensando na próxima legislatura, é a própria Câmara, ok? É a própria Câmara que faz isso. E aí tem que pensar aqui na questão dos impostos e tudo mais, tá? Então, quem fixa a remuneração dos vereadores é a própria Câmara, exclusivamente. Também fixa em cada legislatura, para a subsequente, a remuneração do prefeito, do vice e dos secretários. Além de fixar a remuneração dos vereadores, também estabelece ali a remuneração do executivo, né? Do prefeito, vice e daqueles que auxiliam o prefeito, que são os secretários. A gente tem algumas regrinhas em relação à questão da remuneração, tá? Vou falar aqui bem brevemente, vocês podem pegar ali o orgânico e dar uma olhada com calma. Mas, por exemplo, a remuneração do vice-prefeito não pode ser superior a 60% do que for percebido como remuneração em relação ao prefeito. Não pode ser superior a 60% do que o prefeito recebe. Já o que o secretário recebe, a remuneração dos secretários, não pode ser superior a 40% do que o prefeito recebe como remuneração. E temos também ainda, como uma competência exclusiva da Câmara, reajustar a remuneração dos agentes políticos em índice idêntico aos reajustes de vencimento a qualquer título do servidor municipal. Então, os reajustes dos agentes políticos, né, aqueles que estão cumprindo mandato político, tem que ser de forma idêntica aos vencimentos dos demais servidores municipais. Também sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegações legislativas. Então, aqueles atos normativos do Poder Executivo que estão exorbitantes, que estão para além, eles estão passíveis de serem suspensos. Quem faz isso é a Câmara Municipal de forma exclusiva. Também suspender a execução, no todo ou em parte, de lei municipal declarada inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado. Então, se uma lei municipal foi declarada inconstitucional por uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, do TJ, aí quem suspende a execução dessa lei do todo ou em parte é a Câmara Municipal, exclusivamente. Também exercer por qualquer de seus membros ou comissão a fiscalização sobre o funcionamento de quaisquer órgãos públicos ou repartições da esfera administrativa municipal, mediante comunicação ao respectivo órgão ou repartição com antecedência mínima de 24 horas. Então também é uma competência exclusiva da Câmara exercer a fiscalização sobre os órgãos públicos, sobre as repartições públicas municipais. E aí vai comunicar essas repartições com uma antecedência mínima de 24 horas. Também requerer intervenção estadual quando necessário, né, para assegurar o livre exercício de suas funções. Eu vou falar dos vereadores nesse slide e vou fazer uma questão com vocês para estar fechando esse vídeo. Na próxima aula eu continuo falando do poder legislativo dos vereadores, beleza? Então vamos lá. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. O que é essa inviolabilidade do vereador? Significa que ele é um parlamentar. Então, o que ele fala, a opinião, a palavra dele, o voto dele tem um peso muito grande, porque ele representa a população, né? Então, se ele emite uma opinião e se alguém entender que ele está ofendendo aquela pessoa, aquele terceiro, ele pode dizer, não estou ofendendo, é minha opinião, enquanto parlamentar. Enquanto ele estiver no mandato de vereador e na circunscrição do município, aquilo vai ser encarado como se não é uma opinião, e não como uma ofensa, porque o que ele fala, ele é inviolável nas suas palavras, opiniões e votos. E aí, desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença da casa, né? Então, essa aqui é a tal da imunidade dos vereadores, tá? Então, uma vez que eles têm o diploma deles expedidos, eles não poderão ser presos, a não ser que seja um crime inafiançável, tá? E que seja uma questão de flagrante, tá? E aí, eles também não poderão ser processados criminalmente. E aí vai dizer que no caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara Municipal para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa. Então tem esse tempo, 24 horas para poder... É um caso de flagrante, né? Então tem que ter ali agilidade. E aí, pelo voto secreto da maioria de seus membros, vai decidir em relação à prisão ou não desse vereador. As imunidades de vereadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da casa, no caso de atos praticados fora do recinto da Câmara que sejam incompatíveis com a execução da medida. Esse inciso nos fala que essa imunidade, né, essa inviolabilidade, só será preso em caso de flagrante
de crime inafiançável na circunscrição enquanto durar o mandato, essa imunidade, ela será mantida durante o estado de sítio. E só poderá ser suspensa, só poderá deixar de existir se os membros da casa decidirem através de voto por decisão de 2/3 dos membros da casa. Além disso, os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações, tá? Eles não são obrigados a falar sobre as informações que eles receberam durante o exercício de suas funções. E vamos fazer uma questão, lembrando que já estão disponíveis os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado, que ajudam demais, porque vocês estudam a teoria e praticam através desses simulados. Os links estão presentes na descrição do vídeo. Também tem os cursos contendo as videoaulas no formato de módulos. Esses cursos são direcionados para alguns cargos, tá? São dos conteúdos comuns para alguns cargos específicos, dos conteúdos comuns para professor 1, professor 2, psicopedagogo e secretário escolar. E também eu tenho um curso do conteúdo específico para inspetor, tá? Então esses cursos, esses links também estão disponíveis na descrição desse vídeo. Vocês também podem fazer contato comigo através do Instagram do canal, @ensino em ação, beleza? Vamos à questão da Banquian. Peguei a questão da banca de vocês, tá? Organizando o concurso de vocês. É uma questão antiga porque eu tive dificuldade de encontrar questões dessa banca, ok? Mas é uma questão que, embora antiga, é uma questão pertinente, que é de um assunto cobrado, que é atualmente, que tá, sempre é cobrado, tá? E aí a questão diz o seguinte, eu adaptei, né, para o concurso de vocês, diz o seguinte: assinale a opção incorreta, segundo o que rege a lei orgânica do município de Mangaratiba. Os vereadores serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. Eles serão obrigados a testemunhar? Não, né? Eles não serão obrigados a testemunhar durante o seu mandato? Não. Tá errado, de cara encontramos a resposta. A letra A é a resposta. Então as demais são corretas, né? Letra B fala que o poder legislativo é exercido pela Câmara, composta pelos vereadores, eleitos para cada legislatura, sistema proporcional, entre os cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos. Perfeito. Letra C. As reuniões extraordinárias da Câmara poderão ocorrer mediante convocação do presidente da Câmara ou a requerimento da maioria de seus membros em caso de urgência ou interesse público relevante. Isso aí, nós vimos isso. E letra D. Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença da casa. Perfeito, também acabamos de ver isso. Então, de fato, a letra A está errada e é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem conteúdos direcionados para o concurso de Mangaratiba. Tem uma playlist do Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, de História e Geografia de Mangaratiba. Também tem playlist de português, simulados de português direcionados para a Banquian. Tem também playlist de educação direcionados para a Banquian. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.